10 de janeiro de 2025, sexta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Sexta-feira, sextou. Graças a Deus nos encontramos nesta manhã, iniciarmos este fim de semana ouvindo a palavra de Deus, nada mais edificante. Vos acolho com a paz de Jesus e nós vamos refletir hoje o texto da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos do 5 ao 13. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito hoje a igreja nos entrega. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão já dizendo ou expondo um pouquinho o pensamento de alguns exegetas sobre esse texto. Alguns exegetas, talvez seja de maneira muito pretensiosa, né? Porque João escreve esse texto mais ou menos no fim do século I, né? Nos anos 100. Então, é ser muito pretensioso dizer isso, mas alguns exegetas pensam que essa comparação de João se refere à organização ou à instituição sacramental da igreja, os sacramentos da iniciação cristã. O Espírito, a água e o sangue. Claro que a água nos remete ao batismo. O Espírito nos remete ao sacramento da confirmação ou crisma. E o sangue nos remete ao sacramento da Santíssima Eucaristia. Então, alguns exegetas, eles colocam na racionalidade de João essa ideia, né, de que Deus, o Deus eterno, todo-poderoso, que é amor supremo, ele escolheu para tocar a nossa carne, a nossa humanidade, os sacramentos que dão testemunho, ou seja, que manifestam a presença desse próprio Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E é bem verdade, né, minha gente? O que são os sacramentos da igreja? Os sacramentos da igreja é o próprio Cristo que nos toca por meio dos sinais sacramentais, né? Claro que a Eucaristia, como nos diz, né, o Catecismo da Igreja Católica, é o sacramento dos sacramentos, porque não somente informa a presença de Deus, mas mais do que isso, é materialmente a presença de Deus, a Eucaristia. Quando nós tocamos aquele pão, né, quando nós sentimos no paladar aquela porção,
do vinho aparente, na verdade, é o próprio Filho de Deus. É a humanidade do Filho de Deus que nos toca. Ele que está à direita do Pai também se permite nos tocar por meio dos sacramentos. Então é um mistério excelso. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes, eles até realizam alguns ritos, mas são muito estéreis esses ritos, né? Eles não creem que a presença de Deus se manifesta por meio dos sinais dos sacramentos, né? Se você vai numa ceia protestante, né? Eu já participei de igreja protestante junto com a minha mãe, né? E você vai lá no que eles chamam de Santa Ceia. Algumas denominações faz uma vez por mês, outras denominações faz uma vez por ano, a chamada Santa Ceia. Para eles aquilo é uma encenação, eu não sei o que eles pensam. Para eles aquele pão, aquele vinho que eles estão a consumir, não é concretamente o Deus que se permite tocar, né? É uma lembrança, uma imitação, a gente faz para lembrar o que Cristo fez. Ora, mas Jesus, ele falou claramente, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não falou isso representa, isso simboliza, isso aparenta, isso é. Ele dá a ordem na carta paulina, né? Fazei isso em memória de mim, ou seja, continuai presentificando a minha presença. Parece até meio redundante. Foi essa ordem que o Senhor deu. Continuai presentificando a minha presença no mundo. Ou seja, continuai trazendo a minha presença. Continuai fazendo com que eu possa estar presente de maneira tocável no mundo. E ele está. É muito, muito bonito isso. Então, o texto que João está dizendo hoje, ele está dizendo que o Espírito, a água e o sangue dão testemunho de Deus, né? Dão testemunho da verdade, né? Então, os sacramentos da igreja, eles são um testemunho vivaz da presença de Deus, como eu acabei de dizer. Nós temos que ter claro isso. E aí a gente também é convidado a refletir um pouquinho, minha gente, a partir desse texto, como nós temos vivido a nossa vida sacramental, né? Sobretudo a Eucaristia, que não somente informa a presença de Deus, mas é a presença material de Deus, né? A gente precisa entender um pouquinho a diferença da Santíssima Eucaristia com os outros sacramentos da igreja. Por exemplo, o batismo. Qual que é a matéria do batismo? É a água. Só que a água não é Deus. A água, quando no ritual, quando no rito do sacramento, ela é despejada na cabeça da criança, e quando o diácono ou o sacerdote proclama a fórmula, aquela frase corretamente, a água que se derrama na cabeça da criança, a água não é Deus, mas naquele rito, daquela forma correta, ali Deus, ele age por meio do Espírito Santo, pelos méritos do sacrifício de Cristo. Deus age, Deus, o Pai, age ali. Pega, por exemplo, o óleo, né? A matéria do sacramento da crisma, por exemplo, ou o sacramento da confirmação, tanto faz. A matéria é o óleo do crisma, né? Aliás, a gente às vezes confunde, tem gente que confunde, né? É o crisma ou a crisma, né? Quando você quer mencionar o óleo, é o. Quando você quer mencionar a catequese ou o sacramento, é a. Então, no sacramento da crisma, quando a gente pega o óleo do crisma, o óleo não é Deus. O óleo é um sinal sagrado. Só que quando o óleo, né, ele é tomado pelas mãos do bispo ou de um presbítero designado pelo bispo, e o presbítero ou o bispo pronuncia aquela forma, aquele sinal que não é Deus, ele informa, ele comunica, ele entrega Deus na alma da pessoa. Agora, a Eucaristia é diferente. A Eucaristia é diferente.
a matéria é o pão e o vinho. A matéria ela não vai informar a graça de Deus, ou fazer acontecer a graça de Deus, ou ser instrumento da graça de Deus, como o óleo é, como a água é. Mas o pão e o vinho vai se tornar materialmente Deus, é diferente. O óleo no sacramento da crisma não é Deus, a água no sacramento do batismo não é Deus, mas o pão e o vinho, depois de preparado, se tornar oblatas, depois da invocação, da epiclese, da invocação do Espírito e depois da consagração, aquela matéria se torna Deus, é diferente. Então, a gente analisa os nossos irmãos separados, nossos irmãos protestantes. Às vezes tem gente que pensa que o pior motivo que nos divide, que nos separa dos protestantes é a vida dos santos ou a Virgem Maria. Na verdade não é, minha gente. A pior objeção que os protestantes têm a nós é nós nos ajoelharmos em adoração diante de um pão aparente, de um vinho aparente. Isso para eles é idolatria. Nós não somos idólatras para eles somente por causa dos santos ou por causa das imagens. Aliás, esse discurso de imagens, né? Hoje em dia todo mundo já sabe, né? Já deu esse discurso, né? Todo mundo sabe que uma imagem de um santo, a imagem não é o santo, a imagem é uma foto. Hoje em dia todo mundo sabe isso, né? Esse discurso de idolatria para com imagens, não cola mais, né? Ninguém fica adorando a imagem como se fosse Deus. Mas nós adoramos a matéria do pão e do vinho, que na verdade é tocavelmente o próprio Deus. E isso sim é aberração para eles, eles não entendem. Como pode eles se ajoelharem? Eles são idólatras, para um protestante nós estamos adorando um pedaço de pão. Mas na verdade nós estamos adorando o pão vivo descido dos céus, que é a segunda pessoa da Trindade, aquele que está sentado no trono à direita do Pai, se faz presente em cada altar e nós adoramos. Esse é o testemunho que Deus nos deu, a água, o sangue e o Espírito. Deus nos mostra a sua presença, e nós somos privilegiados por sermos católicos. Meus queridos, esse texto de hoje deve acender em nosso coração, vamos dizer assim, uma paixão pelos sacramentos da igreja. Agora eu estou falando com vocês aqui, nessa manhã dessa sexta-feira, o meu coração enche de alegria. Eu não sei nem comunicar o que eu sinto ao falar isso a vocês. E todos nós devemos passar por essa experiência. Por quê? Porque Deus é muito generoso. Deus, ele para se deixar ser tocado materialmente, ele se utiliza de uma matéria tão simples como o pão, como o vinho. Olha como Deus é fantástico em humildade, em pequenez. Ele que é todo grande, todo poderoso, majestoso. Isso é fantástico, minha gente. E olha, o texto de hoje começa da seguinte maneira: caríssimos, quem é o vencedor do mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu vou dizer uma coisa a você. O que é vencer o mundo? Nós estamos acompanhando a primeira carta de São João já há alguns dias, né? E nós sabemos que vencer o mundo, nós vimos ontem e anteontem no texto, vencer o mundo é vencer a proposta do amor baixo, é vencer a proposta do anticristo, que nega a pessoa segunda da Trindade, que nega a humanidade de Deus, né? Vencer o mundo é nós vencermos os desafios que nós temos de amar, né? E aqui João está dizendo o seguinte: quem é o vencedor do mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? No fundo, João está dizendo o seguinte para mim e para você: se você tem fé em Jesus Cristo, você é vencedor do mundo. Você já é vencedor daquilo
pelo qual você está lutando. Meu querido, minha querida, eu não sei o que você tem passado na sua vida pessoal. Eu não sei quais têm sido suas lutas, quais têm sido suas batalhas. Eu não sei na sua vida pessoal quais têm sido seus medos. Eu sei que você traz medos. Todos nós trazemos medos dentro de nós. Todos nós. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós não sabemos um palmo além do nosso corpo o que vai haver, o que vai acontecer. Nós não sabemos um palmo no dia de amanhã o que vai acontecer. Nós somos pequenos, nós precisamos de Deus. Você que traz medos, você que traz inseguranças na sua vida pessoal, na sua vida profissional, enfim, na sua vida afetiva, humana afetiva, sua vida de relacionamentos, você que traz fragilidades, presta bem atenção na palavra de hoje. O vencedor do mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Professe a fé em Jesus. Se você está longe de Jesus, volte para Jesus. Jesus está presente no mundo de maneira muito concreta por meio dos sacramentos da igreja. O Espírito, a água e o sangue. Os sacramentos na iniciação, os sacramentos da igreja. Volte para a igreja. E seja um homem ou uma mulher eucarística. Ame a Jesus na Eucaristia. Se você está passando por um momento da sua vida de muitas dúvidas, ou de dificuldades diversas, procure, fora da sua rotina, uma capela do Santíssimo Sacramento em alguma igreja e converse você e Jesus ali, para você ver como as coisas vão começar a fluir, para você ver como os sinais que você tem pedido a Deus vão começar a aparecer. Mas você precisa ser uma pessoa, um homem, uma mulher de intimidade com Jesus Eucarístico. Às vezes eu sou muito ousado em algumas palavras, até escandaliza algumas pessoas, mas eu sou ousado a dizer a vocês aqui, meus queridos, vocês que me escutam, quem crê no nome de Jesus, no poder do Filho de Deus, Jesus Cristo, começa a não sentir medo de mais nada. Exatamente. Sabe por quê? Porque você pode até cair, porque algumas pessoas podem até te fazer mal, porque você pode até ser ameaçado, porque você pode até se decepcionar com pessoas, porque você pode até se decepcionar com amigos que você entregou sua vida, que você confiou e que se voltaram contra você. Enfim, você pode passar as piores das tribulações. Se você está em comunhão profunda com Jesus, aquele testemunho, sangue, água, Espírito, os sacramentos, você continua vivendo, você continua enfrentando a vida, porque você leva a certeza de que em algum lugar bom você vai chegar. Porque Deus te ama e Ele nunca vai te abandonar. Nunca, nunca, nunca. Que esse texto belíssimo de hoje, meus queridos, possa nos fazer amar mais aquilo que nos faz privilegiados diante de tantas religiões por aí. Nós podemos tocar a Deus. E eu vou dizer muito a vocês, olha, eu sou padre, sou sacerdote, não tenho nenhum mérito nisso. É tudo mérito de Deus. Pode até ser que existam padres que tenham méritos próprios, eu não tenho. É presente, é dom de Deus, é mérito de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E eu me sinto privilegiado de poder tocar a Deus todos os dias na Santa Missa. Eu rezo missa todos os dias. Às vezes a gente sai de férias ou a gente vai viajar e acaba não dando para rezar missa todo dia. Como faz falta? Como faz falta a Eucaristia diária? E eu vejo, sabe, minha gente, partilhando com vocês, eu vejo aqui na minha paróquia, por exemplo, né?
Desde que eu cheguei, já coloquei missa diária de segunda a sexta, de segunda a sábado. De segunda a sábado eles têm missa aqui na minha paróquia. Claro, você vai viajar, ou tem uma reunião, ou tem algum compromisso, às vezes a gente coloca ministro. Mas desde que eu cheguei, essa comunidade paroquial tem a oportunidade de comungar todos os dias, seja missa ou seja a celebração da palavra presidida por ministro. Nunca pararam de poder comungar todos os dias, desde que eu cheguei. E olha, e a gente olha tanta gente na igreja, e às vezes pessoas que já são da comunidade há anos, que não sente falta da comunhão eucarística diária, por exemplo. Eu, sinceramente, para vocês, isso é uma questão de experimentar, de experiência e de intimidade com Deus. Né? Eu me lembro muito bem, o padre João Marrom me falou uma vez, né? Ele sempre conta que antes de entrar no seminário, antes de entrar na caminhada religiosa, ele ia na missa todo dia e saía de um lugar longe, eu não me lembro de onde ele saía. Pegava o ônibus, olha o sacrifício. O ônibus o levava até o centro para ele poder ir na catedral e na missa. O mesmo ônibus dava toda a volta no lugar, e aí dava tempo dele participar da missa, celebrar a missa, participar da missa, ir no ponto, e o mesmo ônibus passava, dava tempo dele pegar o mesmo ônibus e voltar para ir trabalhar. Se eu não me engano, eu não me lembro ao certo a história que ele contou. Eu vejo que é um homem muito eucarístico. Foi um exemplo para mim nesse ponto, né? E eu vejo tanta gente, né, que tem a oportunidade, por exemplo, de estar diante do altar diariamente. Ai, não consigo acordar cedo. Ai, não sei o quê. É pra gente refletir um pouco isso hoje, essa liturgia, sabe, minha gente? Se a gente tem desculpa para não estar em Deus, nós somos privilegiados. Se a gente tem desculpa para não estar em Deus agora, como que é que a gente quer estar no céu? Se o que é céu? O céu é Deus e só Deus, e o tempo todo Deus. Se você não se acostuma a isso desde já, por vias sacramentais, como você quer ir para o céu? Não é? Como você quer ir para o céu? Por isso que eu falo, a gente precisa aprender a não... É uma coisa interessante. A gente precisa aprender a estar em Deus. A estar em Deus. Mais do que estar com Deus. Tem muito católico que às vezes está com Deus, mas não vive em Deus. É pra gente refletir. O que tem sido prioridade em nossa vida? Eu, sinceramente, partilhando com vocês, eu não consigo entender pessoas que perdem missa de fim de semana e na semana seguinte tá lá na fila da comunhão, como se nada tivesse acontecido, e tá tudo bem. Eu não consigo entender isso. Sabe por quê, minha gente? Não é porque eu sou padre. É porque eu já tive uma experiência em uma igreja protestante, né, participar um pouco. Mas desde que eu peguei firme na igreja, catequese, primeira Eucaristia, eu nunca deixei mais de estar na missa. Ou seja, a celebração da palavra, mas eu nunca faltei. Antes, desde criança. Porque aquilo eu fui percebendo que aquilo é minha vida. E nós precisamos ser assim, minha gente. Nós precisamos ser assim. Então que Deus nos ajude e essa palavra de hoje nos faça refletir o quanto nós estamos levando Deus a sério, né? O quanto nós estamos levando Deus a sério. Desejo a você um fim de semana cheio de Deus, com muita paz, muita luz, fogo, né? O fogo ardente do Espírito possa
nos fazer nos enamorar pelo sacramento da Eucaristia. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.